Estudo 9 em Hebreus. Sabe de que eu descobri? O que é a carta aos Hebreus? É o currículo de Jesus. Se você for olhar, ó, nós vamos começar o capítulo 9 agora. Gente, é o currículo de Jesus para o judeu, porque só está explicando e fazendo um comparativo de Jesus e a lei mosaica, que é a lei dos judeus, né? Então, novamente, eu peguei os versículos que eu vou ler aqui, na tradução na Bíblia, na linguagem de hoje, porque como todos vocês vão ter o texto original em outras versões, mas na linguagem de hoje é mais esmigalhadinho, então por isso que nós vamos colocar aqui, tá? Então, do que nós vamos falar hoje? Até então, primeiro, o autor estava comparando Jesus com Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, tá? Aí depois nós vimos o sacerdote, porque que ele é o sacerdote, e aqui nós vamos continuar Jesus e a aliança de Moisés, tá? Nós terminamos até a semana passada falando sobre as 7 alianças que o povo teve, né? E nós estamos na última, porque depois de Jesus não precisa de mais nada, nele se concentra todas as coisas. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que havia no tabernáculo na aliança de Moisés? Então, vamos lá. A primeira aliança tinha lei sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus, tá? Isso aqui não foi Deus que construiu, foram os homens que construíram. Bom, até você vai ver lá depois, Davi, que era sempre o tabernáculo, né? Porque era a tenda que se movia, porque isso foi lá na saída do deserto, né? Na saída do Egito. Então, o tabernáculo era carregado. Então, depois que eles chegaram, eles continuaram fazendo em tabernáculo. Tanto que aí Davi falou: não, como eu moro numa casa de tijolos, não sei o que, e o meu Deus habita em tabernáculo. Isso ele tirou da cachola dele. E é muito engraçado, porque ele resolveu construir o palácio para Deus, né? Construir o templo para Deus. E aí Deus não permitiu, por quê? Porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Por que ele tinha a mão suja de sangue? Por quê? Porque ele era um soldado, né? Ele ia para a guerra e ele fez aquilo com o marido da Betsabé, tá? Então, a mão suja de sangue é esse Deus é tão justo que ele não permitiu. Então, nós vamos ver aqui muitas coisas interessantes que nós estamos vendo, porque eu sou da teoria da graça, nós vivemos sob a graça, porque nós não mereceríamos nunca a salvação. Através da graça. Porém, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Essa história de, foi com boa intenção, nós lembramos da história de Uzá. O que Uzá fez? A lei era carregar a arca em ombros dos sacerdotes. Aí Davi resolveu fazer um carro de boi. Tropeçou, a arca foi cair, Uzá segurou a arca. O que aconteceu com Uzá? Não, é assim, né? Morreu. Por quê? Não era permitido. Então, muitas vezes a gente tenta negociar, mas será que isso pode? Mas se não é o que Deus mandou, já foi. Nós vemos isso com Saul. O que aconteceu com Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, foi instituído por Deus, tudo bem, né? Ninguém tem dúvida dessa história. Porém, teve um dia que ele estava esperando o sacerdote ir para sacrificar, né? A sacrifício em louvor. E aí o que aconteceu? O sacerdote não chegou ele falou: não, eu vou lá. Aí ele foi e fez o sacrifício. Na hora que o sacerdote chega, o que aconteceu? Ele perdeu a coroa. Ele perdeu a coroa e a descendência dele. Morreu todo mundo. O único que viveu foi o Mefibosete, que depois Davi foi lá e pegou. Ai, gente, eu já estou entrando na aula dos reis. Não, volta tudo. Bom, mas isso é só para a gente entender que Deus não se zomba. Então é o seguinte: Deus mandou, obedeça. Mas ele é amor, mas ele é justo, tá? Então vamos lá, voltando aqui à aliança de Moisés. Bom, então, o tabernáculo foi construído por mãos de homens, ok. Versículo 2.
foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro e a mesa dos pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo, que é o Santo dos Santos. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado incenso, e também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com maná, o bastão de Arão, no qual tinha saído brotos. Lembra dessa história, né? Que o cajado lá do Abraão floresceu, tá tudo lá dentro da arca. E as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessa coisa. Eu acho que esse autor parece eu, né? Fala e depois fala, mas agora não é hora de falar disso, vamos para outra coisa. Mas aí você já tem a noção do que é que estava falando. E aí, a pergunta 2 diz o seguinte: qual a diferença do primeiro e do segundo tabernáculo? Então, entendemos aí? Era uma tenda que tinha o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos é que entrava só o sacerdote, tá? Então, vamos lá. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o sumo sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados do povo, que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Ah, então existe pecado que a gente comete sem saber que está pecando e nós somos culpados disso? Sim. Sim, aí nós vamos ver Davi, voltando a Davi. Davi tem uma oração que ele fala assim: Senhor, me perdoa dos pecados que eu não conheço. Aí eu pergunto para vocês, que eu já passei por isso, depois eu vou contar. Você já teve essa coragem de pedir para Deus te perdoar daquilo que você não sabe que cometeu? Ó, precisa de muita coragem. Se você nunca pediu, eu incentivo você a pedir, mas é uma lambada na cabeça. Uma vez eu fiz essa oração: Senhor, me perdoa, me mostra e me perdoa de algum pecado que eu cometi sem saber. Gente, ele mandou o pastor ir lá sentar na minha frente e falar o que eu tinha feito sem saber, sem saber. Então, eu incentivo vocês que apanhar, mas é uma surra santa, porque aí é um tapa na vergonha, mas só que você sabe o que é que você fez que não agradou a Deus. Então, ó, isso aí é para quem tá assim, tá querendo mesmo, tá? Tanto que eu faço isso, não faço toda vez, não, eu faço de vez em quando. Porque a gente apanha, mas só que é legal. Sabe o grande barato de apanhar do Senhor? É que você apanha sentado no colo dele. Ele vai te dizer, mas ele não vai te bater, ele vai te corrigir. Então, é muito legal. Então, eu desafio você que está me ouvindo agora a fazer essa oração. Senhor, me mostra os pecados que me são ocultos, tá? Assim como Davi fez. Voltando à pergunta, ao texto. Vamos lá. Mas somente o grande sumo sacerdote que entra, ele oferece a Deus pelo seu sangue, daí, ok. Por meio de tudo isso, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Então, o que acontece? A parte de trás é o Santo dos Santos, que o sacerdote entrava uma vez por ano e sacrificava animais para pagar os próprios pecados e depois os pecados do povo, tá? Aquela história que a gente já fala toda vez, da roupa com o sininho na beirada, se o cara morrer, puxa pelo pezinho, tá? Você já sabe. Pergunta 3. Qual o papel dos tabernáculos na era cristã? Agora que a coisa já começa a ficar interessante. Isso é um símbolo para hoje, quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Quer dizer o quê?
Você vai cometer, e vai cometer, e vai cometer, e tem que pedir perdão, tem que sacrificar todas as vezes, tá bom? Porque o sacerdote, ele tinha que sacrificar até pelo próprio pecado. Então, primeiro ele sacrificava pelos pecados dele, para depois o povo. E você tinha que estar entrando no Santo dos Santos uma vez por ano. Então, você já pensou? Você peca, essa história que a gente não sabe, até a gente pode não saber, mas a maioria a gente sabe. E aí tem que esperar só lá para o dia 10 de junho, que é o dia de. Aí você fica pensando, e se eu morrer antes? Não deu tempo de pedir perdão por meu pecado. Já pensou, gente, como ficar no coração do povo lá? Bom, vamos lá. Pergunta 4. Então, qual que era o papel do tabernáculo? Ok, tudo bem. Pergunta 4. O que credencia Jesus como o último sumo sacerdote? Por quê? Por isso que eu falo que a carta aos Hebreus é o currículo de Jesus. Então, diz o seguinte: mas Cristo veio como o sumo sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é desse mundo. Então, o templo santo dos santos, aonde Jesus entra, é diferente do de Moisés, porque é no mundo invisível, tá? Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Então, com isso, nós sabemos o quê? Sem Jesus não há salvação. Ai, Kátia, mas e aqueles que morreram antes de Jesus? Aí é que eu acho, isso digo de mim, não do Senhor, que é esse povo que no arrebatamento que vai, quando Jesus voltar, vai ressuscitar. Porque não existe caminho aos céus sem ser através de Jesus. Então, todo esse povo que veio antes tem que ser salvo por Jesus também. Jesus é o único caminho. Aí você vai perguntar, será que Deus tem um depósito que fica guardando as almas lá? Ó, isso não me pergunte, eu não sei. E assim, quando eu chegar lá, eu vou descobrir, mas também não vou estar a fim de contar, tá? Porque acho que eu vou estar em outra. Então, o que acontece? O que nós temos que saber aqui? Apenas pelo sangue de Jesus, não sangue de animais, não sacrifício de animais, nada, porque só Jesus é que ofereceu o sangue dele uma vez. Ele não precisa estar voltando no santuário todos os anos. Porque vocês lembram na aula passada que os sacerdotes entravam, tinha uma regra. Mas quando esse sacerdote morria, nascia outro, mudava as regras, porque eram outras pessoas. Tá? Então, o resumo, a essência podia ser a mesma, mas as regras mudavam. E a partir de Jesus, pronto, acabou. Jesus já fez o sacrifício, não precisa mais nada. Bom, o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Então, depois de Jesus, toda aquela regra que foi dada para o povo lá para Moisés, perdeu o efeito, porque Jesus é o cumprimento de tudo isso, tá? E aí, vamos lá. Pergunta 5. Jesus é o mediador para quem? Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Não é com sacrifício de animais, com penitência. Nós vemos até hoje em dia, existem pessoas, religiões que são cristãs, a saber, né? Cristão é todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, tá? Tudo bem. E que se sacrificam. Então, nós vemos, olha, eu morei em São Paulo, numa cidade próxima à cidade de Aparecida do Norte. Então, o dia lá da Santa é 8 de alguma coisa. É um dia 8 aí.
Esqueci, não, 15. 12 de outubro, nossa, que confusão, 12 de outubro. Eu sei porque quando eu era criança era o dia das crianças. Aí eu mudei para esse lugar, aí era o dia da Santa. Eu não sei se fui eu que mudei ou se lá é diferente, não sei. Mas então nós vemos nas estradas as pessoas indo a pé, aquela romaria, as pessoas indo se sacrificando. Então você vê assim, tem uns carros que vão na rodovia abrindo caminho e para dar água para as pessoas vão fazer isso. Então, é assim, Jesus já pagou. Você não precisa se penitenciar, nem para pagar o pecado, nem para pedir alguma coisa. Sabe por quê? Vamos à identidade de novo. Se você tem identidade, você sabe quem você é, você não precisa se humilhar para pedir uma coisa para Deus, né? Então, assim, minha filha, você acha que ela vem perguntar para mim assim: ó, digníssima mãe, estou aqui super humilhada, cônscia, ai que palavra bonita, cônscia dos meus defeitos e do meu pecado, eu me humilho, eu me rastejo para vir à sua santa presença para me dar um copo de leite? Não. A minha filha chega e fala assim: mãe, quero leite, porque ela sabe quem ela é. Então, se você sabe quem você é para Deus, e Deus também, veja as mães, você gostaria de ver o seu filho se arrastando, se humilhando, rastejando para pedir um copo de leite? Deus age da mesma maneira com a gente. Então, o que acontece com o cristianismo? Ele abriu a nossa mente, expandiu o nosso olhar para ver realmente o que acontece. Então, eu vou falar de novo, que eu estou falando desde o primeiro estudo de Hebreus. O que acontece? O Antigo Testamento é o concreto para o abstrato. Então, Deus montou todo para ensinar as pessoas a agir de maneira prática para que o povo esteja já acostumado com isso e entender o trabalho de Jesus, que é numa outra esfera, tá? Voltando ao texto. Se isso é assim, imagine, então, quanto maior ofereceu a si mesmo como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Li de novo, porque às vezes você está praticando cerimônias e que não tem valor nenhum. E aí nós vemos igrejas cristãs com umas coisas que eu chamo, assim, simpatia gospel, né? Não, você tem que dar 3 pulinhos, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aqui, gente, não é. Deus é o seu pai. Então você vai agir como filho. Isso tem que ficar aqui, ó, martelado no nosso corpo, tá bom? Vamos lá. Jesus é o mediador de quem? Portanto, é Cristo quem consegue fazer nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticavam enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Tá? Então, quem é que fez? Uma vez só. Jesus foi suficiente. Foi suficiente. Então, Jesus é o mediador de todos nós. Porque só ele tem poder para isso, ok? Vamos lá. Quando que um testamento se torna válido? Vamos lá. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo o quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Aqui nós estamos de testamento mesmo. Então, vocês sabem que eu tenho uma filha. Eu faço um testamento para ela, para quando eu morrer, os meus bens passarem para ela. Nossa, são tantos que vocês nem imaginam. Então, o que acontece? Ela vai poder usar esse testamento só depois que eu morrer. O testamento é para isso. E aí você escuta as piadinhas, né? O cara diz que ele perdeu a audição. Depois que ele perdeu, aí ele voltou à audição, mas não contou para a família. Depois que ele voltou à audição, ele trocou o testamento dele 3 vezes. Porque as pessoas pensavam que ele não escutava mais, ainda não escutava, porque falava as coisas na frente dele, ele foi trocando o testamento, tá? Que o povo pensava que ele era surdo. Mas então, o que é aqui? Piadas à parte, o testamento é para ser usado depois que você morreu.
Se você não morreu ainda, não é testamento, é doação. Você pode fazer uma doação em vida para os seus filhos, tá? Para os seus herdeiros, sei lá quem são. Mas o testamento só é válido depois que a pessoa morreu. E por isso que fala que nós temos o testamento de Jesus, tá? Agora vamos lá. Pergunta 7. Como foi que Moisés purificou o tabernáculo? Agora nós vamos voltar. Agora nós vamos voltar aqui lá no Jardim do Éden. Vamos lembrar aqui. Jardim do Éden. Os dois mané lá, né? Adão e Eva. Aí Eva chega lá, pega uma fruta. Você sabe dessa história, ok? Se não sabe, espera o estudo de Gênesis profundão, nós vamos aprender cada coisa. Bom, mas é o seguinte, eles tinham pecado. E aí o que aconteceu? Deus vinha bater um papo com Adão todas as tardes, na virada do dia. E aí ele foi, cadê os dois? Ai, né, Senhor, a gente se escondeu porque estava nu. E aí Deus, e quem disse que você estava nu? Foi ali que para que Deus instituiu, para que cobrir pecados era necessário matar um animal. O projeto do Novo Testamento já estava sendo alinhavado ali, porque Deus matou um animal e pegou as peles e fez roupinha para ele, certo? Acho que devia ser umas tangas, né? Acho que não devia ser mais do que isso, né? Então, o que acontece ali? Naquele momento, Deus já estava alinhavando, ensinando que para cobrir pecados tinha que matar, sacrificar um animal ali. E nós vamos ver isso depois, e vai. E aí, para quando chegar na cruz, para livrar você de todo o pecado, por isso é que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque essa é a linguagem que o povo ia entender. Quando eu tenho pecado, tem que matar um animal. Agora, parece que é o Cordeiro de Deus, quer dizer, ele é muito mais poderoso para tirar o pecado, não de mim, nem de você, de todo mundo. Olha a intensidade disso. Então, por isso que Deus fez dessa maneira, porque o povo já tinha os rituais, já sabia como funcionava, para depois colocar Jesus como o destaque, o cumprimento de todas as coisas, tá? Primeiro do concreto, depois do abstrato. Vamos lá. No primeiro lugar, versículo 19 até 21. Então, vamos lá. Como foi que Moisés purificou o tabernáculo? Vamos lá. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. E depois pegou o sangue de bezerros e dos bodes, misturou com água, borrifou o livro da lei e todo o povo lá usando lá. Bom, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais, tingida de vermelho e isopo. Isopo eu acho que devia ser uma esponja, assim, não sei. Bom, então disse, este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre toda a tenda, sobre todos os objetos usados na adoração. Até hoje, nós vemos certas culturas que o acordo é feito com sangue. A gente vê esses filminhos românticos, né? Ai, te amo para sempre. Ai, corta o pulso. Ai, estamos ligados para sempre. Então, tem gente romantizando isso até, tá? Então, o que acontece? Como que foi que Moisés purificou? Moisés pegou, sacrificou, misturou o sangue, o vermelho, esborrifou por tudo canto, tá? E aí, o que acontece? Tudo prevendo e apontando para o sacrifício de Jesus. Eu acho engraçado porque o autor descreve, ele vai contando várias vezes a mesma coisa, eu acho que é para fixar o aprendizado, né? Então, vamos lá. A pergunta 8 diz o seguinte: segundo a lei, como se purifica algo? De novo, de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Isso aqui serve para mim hoje, em 6 de março de 2025. Para a remissão de pecados, tem que haver derramamento de sangue. Isso resume tudo.
o papel de Jesus, por que que eles faziam essas coisas, tudo está resumido aí, tá? Vamos de novo. Tudo precisa, todo pecado tem que ser purificado com sangue. Purificado com sangue de quem? Tá? Pergunta 9 diz o seguinte: por que Deus instituiu todo esse ritual de purificação no Antigo Testamento? De novo, vamos lá. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Então, o que acontece? Você fazer o sacrifício jogando sangue tudo quanto é canto, você vai resolver a parte aqui na Terra, tá? Porém, quando você entra embaixo do sangue de Jesus, você vai estar cuidando da sua alma, do seu espírito, que é o que volta para Deus. Então, qual é o sacrifício melhor? É o sacrifício de Jesus, tá? Vamos lá. Pergunta 10. Qual santuário Jesus purificou e de que maneira? Ó, aí tá chegando. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo, tá? Nem precisa comentar, né? Mas agora a pergunta 11. Vamos dizer. Vocês vão achar que não tem nada a ver com isso. Mas existe reencarnação? Nós conhecemos pessoas que acreditam na reencarnação. E eu acho que o reencarnacionista, né? Ele acha que Jesus é simplesmente um guru, um profeta, um sei lá o quê. Por quê? Se você vai morrer várias vezes para purificar o espírito e não sei o quê, como é que é a história lá? Qual é o papel de Jesus nessa jogada? Jesus entrou para nos purificar. Então, a Bíblia diz o seguinte, aqui, ó, versículo 27 do capítulo 9. Cada pessoa tem de morrer uma vez e só depois ser julgada por Deus. Então, não existe, porque vai reencarnar para ir purificando o espírito. Não existe. A Bíblia está dizendo aqui, esse versículo 27, a gente tem que enfiar aqui dentro da cabeça e para poder contar para as pessoas. Não existe. Não, mas na próxima vai dar certo. Não vai dar, não vai ter próxima. Esse versículo explica muito. E eu acho muito engraçado pessoas que estudam os evangelhos e afirmam que tem reencarnação, tá? Então, se existe reencarnação, quem acredita em reencarnação está anulando o sacrifício de Cristo. Por quê? Se você vai purificar o seu espírito vivendo, vivendo e vivendo, para que Jesus? Então, eu acho que é até uma ofensa para Deus e para o próprio Jesus você afirmar que você precisa ficar reencarnando para purificar. Quer dizer, Jesus entrou nessa jogada para quê? E olha, tá assim de gente que ainda acredita. Se diz cristão e acredita num negócio desse, tá? Por isso que eu digo, vamos estudar, vamos ter fundamento para responder perguntas cabeludas, porque de vez em quando alguém vai ter que vai vir perguntando, sua fé é baseada em quê? É só no espiritual. Não, a Bíblia diz isso. Então, se não, e você acredita em Jesus? Sim. Você acredita que ele é o Filho de Deus? Sim. Então o papel dele é anulado pela reencarnação. Pensa, não tem lógica isso? E aí, pergunta 12. Como Jesus voltará? Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas, tá? Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Quem são as pessoas que estão esperando por ele? O povo do Velho Testamento que vai ser salvo. Pois é.
Não sou eu que estou falando, é aqui. Então, o que que acontece? Hoje, Jesus é o nosso advogado. Hoje, nós vimos no decorrer dos textos que ele intercede junto ao Pai, ok? Aí, depois ele vai vir como juiz, tá? E aí você vai falar assim, nossa, mestre, mas, né, eu fiz tudo direitinho, eu dei cesta básica, até, ai, que lindo, né? Aí, como eu amo o pastor Cláudio Duarte, que diz que Jesus vai fazer assim, ó, para você, também te amei até o fim, mas vai para lá, porque não fez certo. Então, o que eu tenho que perguntar hoje, pergunto para mim e para você. Se eu reconheço que é só em Cristo que eu tenho meus pecados perdoados, que não adianta você fazer obra social. Veja bem, não é as obras que salvam. As obras são o reflexo de uma salvação genuína. Então, eu sei, a fé sem obras é morta? Sim, mas não adianta você pegar o caminho contrário. Eu vou fazer as obras para depois ter a fé. O ser humano é cheio de querer atalho, tá? Então, você tem que ter na sua cabeça, quem purifica é somente Jesus. Somente o sangue de Jesus é capaz de me purificar. Por isso que nós não somos santos, nós somos santificados. Por isso que nós não somos puros, nós somos purificados. Ai, peraí. Tudo isso através do sangue de Cristo, através dele. Então, aonde eu estou nessa jogada? Eu estou realmente entregando a minha vida para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu tenho coragem, eu amo desafio, mas eu tenho coragem de pedir para Deus me mostrar os pecados que me são ocultos. Precisa de muita coragem, mas eu vou falar para você, é bom demais. Às vezes é dolorido, porque às vezes você não acredita, você pensa que você está fazendo a coisa certa. Então, o que acontece? Você achar que está fazendo a coisa certa também não vai te salvar. Você não consegue negociar com Deus, sabe? Chegar lá, na hora lá do cadernão, da chamada. Não, Senhor, mas eu fiz isso. Ah, você fez? Nossa, você foi um cara legal na terra. Ok, mas não. Agora, você chega humildemente, Senhor, eu preciso do teu sangue. Eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu canal de bênçãos para que eu possa voltar para Deus. Religião é religar. E a Bíblia diz que só Jesus salva. Ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Não são todos os caminhos que levam a Deus, somente Jesus leva a Deus. Somente Jesus foi que sacrificou a vida dele por mim, para você, pelos pecados que eu já cometi e os demais. Mas não vamos virar também pelo lado da graça, que também se pode fazer tudo o que for, que está tudo certo. Não, se fosse assim, aqui nós não estaríamos estudando que você precisa pedir perdão, observar até os pecados que você não sabe. É porque isso tem um peso também, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Nós vamos usar, quando Uzá botou a mão na arca lá, Deus matou na hora. Deus matou na hora. E se a gente vê lá no deserto, lá, o que aconteceu? Os filhos lá, os sacerdotes que estavam, era tudo mais ou menos, a terra abriu, engoliu eles e a família deles. Então, pensa o peso de glória que Jesus oferece para nós hoje, para nós e para toda a nossa família. Porque da mesma maneira que a família daqueles que pecaram, eles foram justiçados, também o amor também é, porque a bênção é para nós e toda a nossa casa. Então, tá na hora da gente parar de brincar de ser crente, de pegar, ser simpatizante do evangelho. Ai, mas eu quero vida em abundância. Ah, então, vida em abundância tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Abundância de obediência, abundância de remissão. Então, é muito fácil você saber. Se bem que eu não acho que você tem que ficar conhecendo as pessoas para julgar, mas é uma dica. Você sabe o nível de intimidade que a pessoa tem com Deus pela soberba dela. Porque quanto mais perto do Senhor, menor você se sente. Então, essas pessoas, eu sou um grande servo, eu sou a grande profeta, eu sou a grande tudo, filho, então você não é nada.
Porque na presença de Jesus, por maior que você seja, gente, grande servo, é duas palavras que não combinam juntas. Não existe. Se é servo, não é grande. Hello? E hoje nós vemos, né, super-heróis da fé. Porque agora a coisa acontece, não se esqueça que o diabo também faz milagres e maravilhas. Não se esqueça que existe espírito de adivinhação, assim, ó, nas igrejas, espírito de adivinhação, e as pessoas acham que é profecia. É espírito de adivinhação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, hoje, comigo, o sangue de Jesus é poderoso. Ponto. Eu vou trilhar a minha vida baseada em quê? Nisso, nessa salvação. Porque Jesus veio para mostrar que toda aquela história que foi difundida para o povo no Antigo Testamento, ele veio cumprir tudo. E ainda numa maneira bem sui generis, porque quando Jesus entregou o Espírito, tá? Não foi Deus que matou, ele que entregou, e ele falou, Senhor, o Pai, a ti entrego o meu Espírito, foi ele que se entregou. O que aconteceu no véu do Santo dos Santos? Rasgou de cima a baixo. Então, hoje nós temos intimidade e direito a entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque Jesus me lavou com sangue poderosíssimo. E ainda bem, porque se ele olha lá do céu para mim, Deus olha lá do céu para mim e vê as minhas boas obras, olha, eu garanto que eu tenho mais bons pecados do que boas obras para mostrar. E aí, se ele olha só para isso, eu estou perdida. Mas ele olha e vê o sangue do filho dele. E aí, ó, olha que barato. Por que Jesus teve que vir como ser humano? Que ele fala assim, ô pai, ó, eu sei o que ela tá passando, tá? Eu vivi por isso. Quebra o galho dela, não é assim? Eu morri por ela também, entendeu? Então, ele veio, ele desceu do trono de glória dele, ele se fez como nós, para poder mostrar que você consegue andar na linha sendo humano. Porque ele teve todas as necessidades, todas as aflições ele teve, e mesmo assim ele seguiu puro. Ai, mas eu não consigo. Ele diz que você consegue, mas se você não conseguir, ele fala assim: eu tô aqui com você. Junto comigo nós vamos vencer. Ai, eu amo a historinha da Pegadas na Areia. No momento mais difícil, só tinha um par de pés. É, ô cabeção, porque eu estava levando você no colo. Né? E é isso que ele faz. Então, não ceder, não se dedicar, não cair de cabeça nessa realidade é, no mínimo, insano. Ou você não acredita, tá? Ou esse negócio de, quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. Ou você não acredita, ou você é totalmente irresponsável. Porque amanhã, Jesus pode voltar. Mas amanhã, ele pode voltar só para mim. Amanhã, como ele conta a história, né? E se pedir a sua alma hoje, o que você vai fazer? Às vezes, Jesus volta para mim. E vocês vão continuar aí vivendo. E, no entanto, ele voltou para mim. Será que eu tive tempo de mostrar para ele o quanto que eu amo? Então, nós estávamos falando de Dia dos Namorados, né? No nosso último chá. E até eu ia falar uma coisa que até passou batido, eu vou falar com vocês agora. O que Jesus, seu amor por Jesus é de um conhecido, um simpatizante, um conhecido, um amigo, um namorado ou é o noivo? Ele quer ser o noivo da igreja. E o noivo conhece plenamente na intimidade do quarto, que você vai conhecer realmente quem é o seu noivo. Então, por isso que nós falamos, né? Se quando tiver alguma situação, se fecha no quarto. O quarto pode ser qualquer coisa, mas um cantinho. E vai lá, no canto da intimidade, e conversa com Deus, e derrama o seu coração, e chora, e agradece, e louva, e encanta. É lá que você vai ter o quarto secreto, é lá que você vai ter intimidade com Jesus. E eu tenho certeza que quanto mais fortalecido, quanto mais pobre você estiver, mais fortalecido você vai sair. Porque ali você está conhecendo intimamente, você vai falar assim como Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, e hoje eu te conheço pessoalmente. Que essa palavra dessa semana pode ser um desafio conosco, tá? Eu não vou falar só com vocês, vou falar comigo também. Que essa palavra me desafie para caminhar um pouco a mais na intimidade com Cristo. E eu tenho certeza que quando você entregar todos os seus dias, nós temos uma semana entre um estudo e o outro.
Você acorda na manhã e entrega o seu dia para o Senhor Jesus, que Ele é o Senhor da sua vida, você vai ver que a coisa vai acontecendo de uma maneira diferente, porque você realmente entregou o teu caminho ao Senhor, confiou nele e sabe que tudo mais Ele fará. E porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a minha oração por nós hoje é essa. Eu quero ter coragem para que Deus me fale o que eu estou fazendo que não te agrada. E depois que ele falar, tentar consertar, porque ele também, além de te contar, ele vai te dar o escape junto. Então, olha que legal, nada como ser íntimo de quem realmente vale a pena. Amém? Beijo grande para vocês e até a próxima semana, tá? Tchau.